Esse vídeo é uma continuação, né, da primeira etapa, onde eu falei ali, dados iniciais do jejum. E agora eu quero falar da minha vivência, de fato, né, um pouco do que eu senti a cada semana. E a primeira semana, ela é a mais forte no sentido humano, da carne, né, de você sentir ali o peso, né, do jejum que você escolheu fazer. Então, no caso do jejum de Daniel, que é esse que eu tô contando pra vocês, a primeira semana é onde você, poxa, tá se adaptando ainda, então tem a questão de adaptação àquela nova alimentação, do se acostumar, né, a fazer uma renúncia daquilo que você antes comia, então um ajuste nas compras do mercado, um ajuste na questão da cozinha. Como eu falei pra vocês, nós tiramos o sal nos primeiros dias. Nessa primeira semana, preciso contar também, né, porque pode ser que alguém sinta isso, por conta da ausência de sal total, né, em todas as comidas, eu tive dores no corpo, dores nas costas, dores nas pernas, e o Marcelo não, né. E aí eu fui pesquisar na internet pra ver se tinha alguma ligação com o jejum e eu encontrei que existe sim a possibilidade de quando você faz a redução de sal do corpo total, como a gente fez, de fato isso impactar em dores nas juntas, enfim. Então, se você já tem ali uma probabilidade de sentir dores musculares, com a ausência total de sal, isso vem à tona. E foi uma dor muito forte, gente, assim, de não conseguir dormir. E aí eu retomei, né, a colocação de sal, apesar que a comida ficou sendo produzida sem sal, mas na hora que eu ia comer, eu colocava um pouco de sal, então ela não ficava super ali saborosa, mas eu colocava por questão, né, de saúde mesmo. Espero poder um dia fazer sem totalmente, mas nesse caso, quando eu voltei a tomar sal, as dores passaram, e eu não senti mais nenhum tipo de desconforto. Então, esse foi o primeiro desconforto. Mas desde a primeira semana eu já tive sinais de transformação aí, falando da parte mais espiritual, emocional, né? Eu tive ali literalmente alguns direcionamentos, né, de Deus, né, direções de Deus pra minha vida, coisas que eu nunca teria pensado, uma sabedoria assim fora do normal, uma sabedoria que realmente vem de Deus, divina, para algumas questões que eu tava, né, vivendo. Então na primeira semana eu já tive assim um grande boom, que foi Deus pegar situações que eu não sabia muito como agir e já colocar uma direção, uma saída, uma solução totalmente não planejada, totalmente não pensada por mim antes. Então, a clareza nas ideias veio muito forte nessa primeira semana já, e só ali já valeu muito a pena, porque quando eu comecei a pensar dessa forma diferente do que eu estava pensando em relação a algumas questões, eu falei, nossa, que maravilhoso é esse foco, que maravilhoso é poder estar mais próximo de Deus, tá diminuindo, né, as vozes do mundo e aumentando as vozes de Deus na nossa vida. O que o jejum faz é literalmente separar, né, ali o que é corpo e o que é espírito. Então, o teu corpo começa a falar menos, né? Porque quando você tem fome, você não vai lá e vai na geladeira e mata a sua fome. Ou se você tá ansioso por uma decisão, uma reunião, uma situação, você não vai lá e come alguma coisa, né? Você tem filhos, eles estão lá no meio daquela loucura, você vai lá e pega uma barrinha de chocolate pra relaxar. Não, você não tem mais essa fuga. Então, o que você começa a fazer? Você começa a buscar mais a Deus, né? Buscar se concentrar, buscar meditar, buscar mais olhar pra dentro. E isso faz uma mudança já radical, já na primeira semana. Assim, é um boom muito grande na sua vida. Aí vem a segunda semana, onde o jejum, a parte da alimentação, já começa a se estabelecer, você já começa a se acostumar com os alimentos que você tá comendo. Então, eu já tinha ali meio que uma sequência do que eu ia comer, né? Já tinha uma sequência do que me dava ali pra comer, como um gostinho de sobremesa, que era uma banana que eu aprendi a fazer no micro-ondas, derretidinha, ela fica um pouco mais adocicada, era muito gostoso, né? E essas percepções todas foram sendo acompanhadas também por uma aproximação maior de Deus, uma sensibilidade maior de Deus, né? Nesse período da segunda semana, foram onde algumas coisas começaram a acontecer, assim, de forma inesperada na nossa vida, né? De pessoas nos abençoarem, de situações que estavam travadas serem liberadas. Então, assim, a gente começou a ver um mover muito grande já na segunda semana. Eu não quero entrar em detalhes do que aconteceu de fato, porque eu tenho lido muito sobre jejum, e como o jejum é uma experiência muito pessoal, se eu falo aqui tudo o que aconteceu comigo, eu vou estar te incentivando às vezes a fazer o jejum por conta desses resultados. E o objetivo do jejum é você estar com Deus. O que Deus vai fazer nesse tempo é algo que Ele tem pra tua vida. É algo que Ele sente que você precisa nesses 21 dias viver. Se é uma provisão, se é uma manifestação sobrenatural, se é, sabe, uma resolução de uma situação que estava parada há muito tempo,
eu não posso dizer, né? Ninguém pode garantir, é a vontade dele. Então, nesse sentido, não vou entrar tanto em detalhes, mas assim, de fato, é um jejum transformador. A sua vida muda, coisas acontecem que não estavam acontecendo fora do jejum, né? A forma como você pensa, a forma como você toma decisões fica totalmente diferente. Fora que um ponto que a gente percebeu muito da segunda para a terceira semana é a questão da valorização da vida, né? A valorização do alimento. Você fala, meu Deus, as pessoas comem, elas não dão o menor valor para um doce, para uma carne, para alguma outra coisa, elas não dão valor. E tá tudo bem, gente, é porque o jejum te coloca numa situação tão de abstinência que você fala assim, meu Deus, um pão com ovo, melhor coisa do mundo, ou tal coisa, melhor coisa do mundo. E de fato isso te faz refletir sobre a vida, sobre a valorização das coisas. Então começa a ser muito intenso a reflexão que você chega através dessa vivência. Por isso que todo mundo precisa passar e vale a pena passar e eu recomendo passar, né? Lógico, uma direção de Deus, porque, como eu falei, se for dieta você talvez nem aguente ficar tanto tempo assim nessa restrição, mas se for direcionado por Deus, Deus vai te alimentar nesse período, Deus vai te dar direção, Deus vai te dar energia, fôlego para continuar e para ficar nesse processo. Nessa terceira semana, eu sinto como mudança mais profundas a clareza de pensamento, uma paz que excede todo entendimento. Então, tudo aquilo que no mundo estava te causando preocupação, estava te deixando sem foco, com ansiedade, literalmente vai embora, porque você começa a ter uma direção, você começa a estar mais conectado com Deus, mais forte, Ele te fortalece. A palavra de Deus fala, né? Quando sou fraca, que sou forte. Fisicamente você está mais fraco, porém você se sente mais forte. Isso vale muito. Em relação a questões pessoais mesmo, né? A gente teve muitas respostas em orações específicas que a gente fez nessa terceira semana. Realmente Deus mostrou coisas que a gente não estava conseguindo enxergar até então. A gente viveu, assim, o sobrenatural, porque ainda coincidiu, né, a entrega desse jejum, o final desse jejum, com uma conferência, né, da nossa igreja. Então, um evento, né, com muitas palavras, com muita movimentação. Então, foi muito forte. E, de fato, a gente começou a sentir algo que muita gente fala, que as pessoas que praticam um jejum mais de longo prazo, você começa a falar assim, nossa, como vai ser pra entregar esse jejum? Porque tá sendo tão bom. Apesar de todas as restrições, tá sendo tão bom ter esse tempo, não dar tanto valor pra comida quanto eu dava antes, sabe? Não achar que, poxa, desvalorizar de fato também a comida, né? Desvalorizar o prazer da comida, achando que, poxa, é uma fuga, quando eu tô ansiosa eu vou lá e como. Não, peraí, olhar pra tudo isso da sua vida, a tua rotina, as suas escolhas de uma forma completamente nova, diferente, que nada, né, te dá isso, essa capacidade de viver isso. Então, a gente viveu várias experiências também com pessoas que vieram falar com a gente, pedir aconselhamento, gente também que tava, assim, totalmente distante de Deus, um rapaz totalmente bêbado num lugar que nos encontrou, ficou falando com a gente um monte de coisa, um outro rapaz também acessou a gente. Então, assim, acontecem situações que você não vive normalmente, né? Muita coisa diferente acontece, e isso eu escuto de todas as pessoas que praticam jejum com muita frequência, né? E a minha pergunta pra você, antes de, né, falar das lições que eu falei, que eu ia falar de 3 lições que eu tive, é se você já viveu um tempo assim de Deus, onde Deus te pediu pra desacelerar. Porque o jejum, ele acaba te desacelerando do mundo, te distanciando, sabe? Você começa a querer ficar mais na sua, você começa a querer olhar mais pra dentro, para que você possa ouvir mais a Deus. E você já viveu um tempo assim? Essa é uma pergunta que eu queria te fazer pra você refletir. Se Deus já te pediu, né, esse tempo pra você desacelerar. E como que você reagiu? E aí, falando das lições que eu tive, né, no jejum de Daniel, eu queria falar de 3, mas assim, a primeira é que Deus fala no silêncio e na sua renúncia. Deus fala muito na nossa renúncia e no nosso silêncio. Por que silêncio, Bela? Porque quando você para de ficar toda hora buscando comida, você tem mais tempo pra você, pensa bem, né? Você tem ali uma restrição alimentar, você não tem muito o que ficar enrolando. Quando te oferecem alguma coisa, você não vai comer. Quando tem uma comunhão, um café da tarde, você tá ali presente, mas você vai tomar uma água, você vai num evento infantil, onde todo mundo, né, fica levantando para pegar comida, você percebe quantas pessoas ficam gastando de tempo ali nessa parte alimentar e você não tem isso. Então você acaba se restringindo, ficando mais silenciosa, ficando mais na sua e renunciando a coisas que te oferecem. E tudo isso te permite estar mais conectado com Deus, sem dúvida. Segunda coisa que eu aprendi, né? O quanto essa disciplina espiritual é necessária. Porque se você quer receber o novo de Deus na sua vida, você é aquela pessoa que tem falado, ai Deus, fala comigo, Deus se manifesta, Deus... Mas você não tem permitido ser uma pessoa nova para receber o novo de Deus, então tem alguma coisa errada. Eu vou ler uma passagem bíblica que me mostrou muito o que o jejum representa, e na verdade essa passagem bíblica,
ela é muito ligada não ao jejum. Quando falam dela, não ligam ao jejum. Só que na Bíblia está escrito que essa passagem está relacionada a jejum. Então a gente tem que ler da forma comum, né? Deus esperaria que nós lêssemos, né? Fala assim, Mateus capítulo 9, no versículo 17. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres arrebentarão. O vinho vai se perder e os odres ficarão estragados. O odre é aquela, né, antigamente de couro, o espaço de couro onde se colocava o recipiente, os vinhos. Pelo contrário, o vinho novo, ele é posto sempre em odres novos, né? Nessa recipiente novo. E assim não se perde nem as odres, nem o vinho. Então, para um vinho novo, eu preciso de uma odre nova, entendeu? Jesus está explicando através dessa parábola que você quer o novo de Deus, você precisa ser uma pessoa nova para receber. E o jejum faz isso. O jejum, ele mata a sua carne, mata a sua vontade, mata suas desculpas, ele mata o teu desejo de viver só a tua vontade, ele mata tudo que existe em nós. E aí Deus começa a derramar mais dele em nós, mas nós estamos muito mais humildes, nós estamos com muito menos orgulho, nós estamos muito mais reflexivos, nós estamos muito mais calmos, nós estamos muito mais conectados, porque a gente não tá fazendo a nossa vontade, a gente tá renunciando à nossa vontade, para que a vontade de Deus se destaque na nossa vida. Então, essa passagem bíblica, quando você quiser se aprofundar, é uma passagem bíblica ligada totalmente ao jejum. Então, leia, se aproxime, né, de versículos na Bíblia que falam de jejum, para que te dê mais forças ainda em fazer, porque é algo bíblico. Jesus não falou, quando você quiser fazer jejum. Jesus, quando falou de jejum, falou assim, quando jejuardes, ou seja, ele já esperava que eu e você jejuássemos. Ele já esperava que os discípulos dele, depois que ele foi embora, né, jejuassem. Então, a gente tem que ficar atento aos detalhes da Bíblia, porque às vezes a gente não faz aquilo porque a gente não tem conhecimento. Mas o jejum é uma disciplina espiritual tão importante quanto a oração e a leitura da Bíblia. Só que eu vou te perguntar, no último ano, seria normal você falar, né, se você crê em Deus, é cristão, que você leu a Bíblia duas vezes na vida ali, naquele ano? Você acharia que você tá, poxa, muito conectado com Deus lendo 2 vezes a Bíblia no ano? Você estaria conectado com Deus ali fazendo uma oração uma no ano? Mas e se eu te perguntar quantos jejuns você fez no último ano? Não é complicado falar, poxa, não fiz nenhum, fiz somente um? A gente tem que ter o mesmo peso para a leitura da Bíblia, para jejum, para a questão de doar, né? De doar algo, de ajudar, de ser bondoso, caridoso. Porque no Sermão da Montanha, Jesus fala de jejum, de oração e também dessa bondade, né? Da doação. Né? De ofertar na vida de alguém, de ajudar um irmão que precise. Tudo isso ele fala que ele espera que a gente faça. Mas em qual medida? Quando ele fala junto é porque ele quer que seja na mesma medida, não é uma coisa pontual, ou quando você quiser, ou quando você, né, pensar der na telha. Não. Já é uma disciplina que deveria ser nossa, mas que a gente não, por algum motivo, não se fala muito do assunto e a gente acaba não fazendo. Terceira coisa que eu aprendi, além dessa disciplina espiritual, né, entender que jejum é uma ordenança de Deus e que a gente vai viver coisas somente através do jejum. O jejum vai potencializar coisas que Deus às vezes quer fazer na nossa vida, então a gente tem que ter um odre novo, e o odre novo vem através muito do jejum. Terceiro aprendizado é que o jejum, ele não muda Deus. Então não é barganhar nada. Não é jejuar por um propósito de, nossa, minha casa nova vai sair depois que eu terminar o período de jejum. Não. O jejum muda você. Tem conexão até com o aprendizado 2. O jejum muda você. Você para de querer as coisas que você queria antes, você para de ficar pensando nas coisas materiais tanto, você para de ficar tão ligado ao mundo, teu corpo para de falar tanto, sabe? Você para de achar que seu corpo comanda, você começa a falar, nossa, eu comando, eu mando no meu corpo. Eu mando no meu corpo. Eu posso sim ficar sem esse docinho, eu posso sim ficar sem café, eu posso sim ficar sem refrigerante, eu posso sim ficar sem tantas coisas, porque esse jejum ele nos faz ficar nesse limite da alimentação totalmente saudável. E muitas coisas nos são oferecidas nesse tempo, e muitas coisas circularam próximo de mim, que antigamente, nossa, meu Deus, não consigo ficar sem. E eu fui capaz, então você se sente mais forte, não porque a força vem de você, mas é porque Deus te fortalece. Porque falar que você sente muita fome no período de jejum não é uma verdade. Por isso que a gente tem que ter a disciplina de jejuar junto com a oração, junto com buscar a palavra, estudar, buscar mais de Deus nesse período. Porque aí você enfraquece sua carne literalmente. Né? Não somente com o jejum, mas também com esses outros atos, concorda? Então esse foi o terceiro aprendizado que eu tive. O jejum não vai mudar Deus, mas ele certamente vai mudar você. E você vai começar a se preocupar mais em estar mais próxima de Deus, em ler mais a Bíblia, em buscar mais esclarecimento, mais direção. É como se cada coisa que você vai fazer, você fala, Deus, o que você quer? Deus, é isso que o Senhor quer? Eu quero ouvir tua voz, eu quero fazer a tua vontade.
Você começa a ter mais intimidade com o Senhor, isso é maravilhoso, não tem preço, né? O jejum de Daniel, ele me mostrou também que antes de qualquer resposta, de qualquer propósito, Deus, ele quer o nosso coração. Deus, ele quer estar conectado. Ele quer que naquele nosso dia nada seja mais importante do que a presença dele na nossa vida. Que a gente comece o dia com ele e que a gente termine o dia com ele. E, gente, talvez isso seja isso que ele queira de você também hoje, que você não dê tanto peso à comida ou à alimentação quanto talvez você estava dando. Ou que você não dê tanto descaso pela comida como você estava dando. Algo Deus vai falar com você que vai ser muito forte. E você vai começar a olhar para as pessoas à sua volta, você vai começar a olhar para as situações todas e pensar, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou olhando o mundo agora dessa nova ótica? Mas é Deus te permitindo enxergar as coisas de uma nova forma. Completamente nova. Então eu quero, né, se esse vídeo falou com você, que você não perca nenhum episódio, se inscreva no canal, curta para que, né, a gente possa encaminhar mais vídeos para você, ativa o sininho, compartilha com alguém que também, né, pode se interessar por esse assunto. Me conta nos comentários também se você já fez ou se você tem vontade de fazer esse jejum de Daniel. Quero saber muito e quero também participar desses momentos da sua vida, né? Se aqui foi um incentivo, uma inspiração e você precisar também tirar alguma dúvida, esclarecer alguma questão, coloca aqui nos comentários que eu vou ter muito prazer de responder.